Olá para você que está me assistindo aqui no canal Astrologia Clássica, seja muito bem-vindo a mais uma reflexão astrológica semanal. Nesta semana, que vai do dia 17 ao dia 23, né? Logo a semana do Natal, a semana que vem a gente já tem o Natal, nós vamos ter alguns eventos interessantes. Essa é a semana em que o Sol ingressa no signo de Capricórnio, e esta é a semana também que o Mercúrio no movimento retrógrado vai voltar para Sagitário, que é um ponto de debilidade astrológica para ele. Além disso, nós vamos ter vários aspectos importantes e se você ficar comigo aqui até o finalzinho, vai conseguir entender, compreender como os dias vão fluir no sentido de ritmo. Assim você pode aproveitar esse ritmo, organizar melhor as suas atividades, entender quando a gente tem um clima mais descomplicado, mais prático para realizar as coisas, mais próspero ou menos próspero, né? Com mais lentidão, com mais tendência a se enrolar aí nas coisas também, tá bom? É uma reflexão, então, para entendimento do clima. Se você não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma postagem. E já deixa aí seu comentário, coloca um emoji aí para mim, um sorrisinho, alguma coisa legal aí, tá? Se você não tem nada para dizer, só dá um ok, aí coloca um emoji, assistir seu vídeo, assim é legal. Não esqueça de curtir também, me ajuda a divulgar o canal, né? Aqui no YouTube é difícil a gente fazer o canal crescer, e tem que postar muitos vídeos, né, para o canal crescer. Então, se vocês me ajudarem, eu agradeço muito. Eu postei nessa semana passada a reflexão para o ano de 2024 a partir da carta, né, do ingresso do Sol no signo de Áries, para a gente entender como serão as áreas, o clima, né, para o nosso país e tudo mais. Se você não assistiu, pode assistir aqui. Eu deixo tanto na descrição como aqui em cima no card. Aí você pode pegar e assistir o vídeo aqui, então, que é bem interessante para você também entender, né, como é o fluxo da energia ao longo do ano. Eu ainda vou fazer outros vídeos sobre as previsões de 2024. A gente tem eclipses para falar. Vocês me pediram para fazer previsões sobre ascendente também, então eu vou fazer, tá? Bom, vamos lá, gente. Já falei bastante aqui. Vamos entender como a semana vai fluir. Domingo, dia 17, às 9h03, nós vamos ter aqui a Lua em Aquário, chegando a um aspecto harmonioso ao Sol, no signo de Sagitário. É uma influência de bastante calor, né? Porque o Aquário é do ar, né? E tem calor, e isso vai levando bastante dinamismo para o domingo, né? Como vai acontecer ali durante o meio da manhã, vocês vão sentindo que toda manhã tem essa tendência fácil de levar, né? Descomplicada, ela é animada, bastante motivada, encorajada, tem um pique bem yang, né? Tem uma motivação forte no ar. Aí o que vai acontecer lá no meio da tarde é que a Lua vai ingressar em Peixes, 16h58. Aí, gente, o que acontece, né? Enquanto ela estiver em Aquário, depois desse aspecto que ela aplicou ao Sol, ela não terá novos aspectos, então ela vai ficar fora de curso. Para a escolha de início de atividades importantes, não é legal, né? Esse momento. Eu sempre falo ali nos shorts, tenho postado nos shorts também as reflexões diárias, que a Lua é a rainha da astrologia eletiva. Então, as condições da Lua são de extrema importância quando você está escolhendo um momento para iniciar alguma coisa, tá? O que acontece às 16h58, quando a Lua ingressa no signo de Peixes, é que muda um pouquinho o clima, porque Peixes é um signo da água, né? Ele já tem uma tendência a menos velocidade, tem uma tendência a mais a profundidade e também mais oscilante, né? Que a água ela é fria e úmida, então tem uma tendência mais oscilante. O humor oscila um pouco, diminui um pouco a velocidade das coisas e a gente vai para um campo um pouco mais preguiçoso, assim, né? Essa é uma tendência natural. Mais uma novidade da semana, que é para quem é membro do canal. Se você não for, torne-se membro, não vai se arrepender. Já tem mais de 50 vídeos ali exclusivos para os membros. E eu postei nessa semana a nossa primeira aula do nosso curso rápido, bem rápido mesmo, sobre sinastria, do ponto de vista tradicional. Tá bem interessante, porque é uma abordagem um pouco diferente da astrologia moderna, mas muito eficiente, que é usada desde o período helenístico da astrologia. Então, a primeira aula já está aí, e aí eu vou postando as aulas seguintes nas semanas seguintes, tá bom? Uma aula por semana, tá bom? São 4 aulas que nós vamos ter, dando dicas, não é um curso de formação, obviamente, né? Então, é uma base para você começar a se aprofundar na sinastria amorosa, porque tem outros tipos de sinastria também. Então, torne-se membro, não vai se arrepender, tá bom? E ainda no domingo à noite, assim que a Lua ingressa no signo de Peixes, ela vai chegar ao mesmo grau em que está Saturno. Aí sim que a gente tem, então, mais tendência à acomodação.
tá? Então ela é bem acomodada, um pouquinho preguiçosa, não tem versatilidade, né? Como a água ela é úmida, poderia gerar versatilidade, mas nesse caso não, porque além de ser peixes, né, ainda a Lua está junto de Saturno, que é um planeta de bastante lentidão. Então nós vamos terminar o domingo com esse clima um pouco devagar. Naturalmente, as conjunções com Saturno são tidas como desagradáveis, né? Geradoras de problemas e tudo mais. Como o Saturno está muito fraco no signo de Peixes, ele não tem um impacto de causar grandes problemas, só que é arrastado mesmo, né? A gente tem uma tendência um pouco preguiçosa para a noite do domingo, né? À tarde, né? Ali em diante. Segunda-feira, dia 18, às 2h49, nós vamos ter a Lua aqui em Peixes, né? Chegando a um aspecto harmonioso a Júpiter. Esse é legal. Enquanto Júpiter estiver em Touro, toda vez que a Lua estiver em aspecto aí, ele vai gerar uma recepção para a Lua aqui na exaltação. Mas a Lua está em Peixes, né? Que tradicionalmente é o signo de regência de Júpiter. Então, aqui, novamente, o que a gente chama de recepção mútua. Não gera velocidade, gente. Enquanto a Lua estiver em Peixes, o clima do dia ele tende a ser um pouco mais lento. Mas isso pode ser muito produtivo assim em criatividade. Tem uma tendência fértil, né? A relação da Lua com Júpiter, ela tem uma tendência bastante fértil e abundante. Então, para assuntos relacionados à prosperidade é legal, para os assuntos ligados à pacificação, entendimento, indulgência, se você quiser fazer as pazes com alguém, né, esse momento aqui é bem interessante, mas vai acontecer bem na madrugada, né? É 2h49 aqui no dia 18 da segunda, tá? Então, na madrugada, enfim, mas é um momento interessante, pacificador. É interessante também, já que a gente está falando de uma influência pisciana, para os assuntos místicos. Então, como acontece bem na madrugada, pode ter essa relação com sonhos, né? Profecias e coisas desse tipo. Então, se você já tem uma sensibilidade para ações e tudo mais, fique atento a esse dia aí, que pode acontecer alguma coisa interessante, né? É uma tendência boa para esses assuntos ligados à espiritualidade, sonhos, coisas assim. Última semaninha que eu vou deixar o cupom de 50% aberto para quem não é membro. Depois ele vai voltar a ser especial somente para os membros, tá? Se você quer estudar astrologia tradicional, então o cupom 50 off vai te dar 50% de desconto sobre qualquer curso que tem ali na plataforma aprenderastrologia.com.br. E você não precisa começar os estudos agora, porque os cursos não têm validade. Então pode adquirir agora e iniciar depois. Na semana que vem, esse cupom já começa a ser válido só para os membros, tá bom, gente? Então, aproveite a chance aí para adquirir o seu curso e começar a estudar astrologia tradicional. Bons estudos aí para você. 3h20, às 3h20, aí nós temos a Lua em aspecto harmonioso a Mercúrio. O Mercúrio iniciou o movimento retrógrado na semana anterior. Esse já não é tão legal, né? Porque aqui a gente tem uma recepção para Mercúrio no ponto onde ele tem debilidade. Ele está retrógrado, ainda não tem uma velocidade muito forte, muito rápida, né? E apesar do aspecto ser harmonioso, ele vai favorecer um pouco mais de processo criativo, imaginação, interpretação, do que a praticidade. Ele está retrógrado, né? Outra coisa, assim, que os assuntos que dependam, né, dessa temática interpretativa, então, ao invés de trabalhar com assuntos mais racionais, mas você trabalhar com assuntos que dependam de deduções, por exemplo, pode ser bastante interessante durante esse momento, certo? Para a comunicação ele não chega a ser ruim, mas, sinceramente, não é uma das configurações melhores para lidar com assuntos de burocracias, papéis, documentos, estas coisas assim, né? Bom, em seguida, nós vamos ter o Mercúrio chegando a um aspecto harmonioso a Júpiter, e está aqui em 5,51 de Capricórnio, e vai chegar a esse aspecto harmonioso aqui a Júpiter. Cria novamente uma recepção por debilidade, só que agora é para Júpiter aqui no ponto da queda. Tá? Então, gente, o aspecto é harmonioso, a condição de Mercúrio não é muito satisfatória. Apesar de ser um aspecto harmonioso a Júpiter, que é o grande benéfico, ele não tem uma tendência muito próspera. Mas tanto Mercúrio como Júpiter envolve questões de conhecimento. Mercúrio num conhecimento mais básico, né, mais racional, e Júpiter no que pega o tema da sabedoria. Não é tanto o conhecimento, mas a sabedoria. E a natureza do aspecto harmoniosa, ela pode favorecer um pouco mais esse tipo de assunto. Assuntos relacionados aos trânsitos gerais das coisas, viagens e assuntos nesse sentido. Prosperidade de nível comercial eu já não vejo muito forte durante esse momento, pela recepção
que Júpiter tem aqui no ponto onde ele tem debilidade, tá? E ainda nós vamos ter às 21h29 do dia 18, a Lua em 16h55, chegando a esse aspecto harmonioso a Vênus. Bom, Vênus está aqui num ponto do exílio, do detrimento dela, só que a Lua está na exaltação de Vênus. Para Vênus é bem interessante. Isso cria um clima apegado, de tendência a criar vínculos, né? Com uma tendência bem profunda. E a natureza do aspecto também é favorável, né? Ele vai para um campo impressionável. E o que acontece aqui é que para Vênus, onde a Lua está, é bom, mas para a Lua, onde Vênus está, não é bom, tá? Então, apesar da natureza do aspecto ser harmoniosa, requer um pouquinho de cuidado com o excesso de envolvimento com as coisas, porque tem uma tendência bem impressionável, ela é bem emocional, bem emotiva. Então, por exemplo, se você estiver lidando com assuntos que já tocam muito, né, emocionalmente, isso vai para um campo bem profundo, ele tende a ser bastante emocional, né? Agora, é um perfil criativo também, ele tem um perfil bom para troca, né, do afeto e coisas desse tipo, então é legal para esses assuntos. Pode ser interessante também para a temática de prosperidade, já que Vênus está bem prejudicada em Escorpião, mas ela se beneficia aqui da posição da Lua na exaltação dela. Então, isso vai criando um clima mais favorável para Vênus, e como os temas de Vênus envolvem também prosperidade, né, o amor, a beleza, a estética, as artes, isso também vai melhorar bastante aí, né, durante esse dia. Aí depois, gente, às 22h58, a gente tem ainda um outro aspecto, agora ele é desafiador, a Lua está em 17h47 de Peixes, vai chegar esse aspecto desafiador a Marte. Ele é um pouco irritado, ansioso, na verdade. Ele não vai para uma matemática bruta, porque a Lua está no signo da água. E é uma quadratura de imutáveis, ela tende a ser ansiosa, confusa mesmo, né? Não é um momento muito interessante para tomadas de iniciativas que tenham uma representação de muito risco. Porque o Marte em Sagitário, ele é quente, está no signo quente, isso impulsiona um pouco mais a tomada de risco, a coragem, né? Só que a natureza do aspecto é desafiadora, então tende, assim, a arriscar demais, tá? Então fiquem atentos aí à ansiedade, a essa agitação, tem um perfil, assim, bem agitado. Mas vai acontecer já no final da noite, né? Quase 11 horas da noite, então talvez, assim, como não é um período útil do dia, essa agitação seja menos percebida, pelo menos para nós que estamos no Brasil, né? Vai pegar esse horário. Mas ela é confusa, tá? Ansiosa, bem instável mesmo emocionalmente. Bom, gente, aí terça-feira, viram quanta coisa que tem aqui na segunda, né? Na terça, às 15h39, nós vamos ter a Lua chegando, então aqui a fase crescente com o Sol, ponto exato aqui da quadratura. O Sol está num signo de calor, né? Tem domínio ali na triplicidade do fogo. E a Lua está em Peixes, ela tem domínio também na triplicidade da água. Não é uma fase crescente assim próspera, abundante, não tem muito esse perfil. Eu penso que tende muito a um perfil emocional. Então, até pelo aspecto anterior, né, no final da segunda que foi com Marte, um clima de instabilidade ele fica ainda muito presente. Então, mantenha atenção a excesso de risco, de confiança, né, de generosidade também, porque o Sol no signo do fogo ele tem uma tendência empolgada. E aí, como a gente está na época de Natal, o clima fica agitado mesmo, né? Na época de Natal, as pessoas ficam apressadas, um pouco irritadas e tal. Fica atenta também a essa rotina, porque esse clima fica presente no ar. Depois, no dia 19, às 19h46, nós vamos ter a Lua ingressando no signo de Áries. Vai aumentar ainda mais, né, a agitação. Áries é um signo da regência de Marte, o Marte está no signo do fogo, então a Lua ingressando aqui vai deixar o ritmo corrido, apressado. É legal para esse momento aqui, vai ser à noite, né? Se você estiver lidando mesmo com atividades que sejam rápidas para realizar, porque apesar do fogo ter a secura que é bem linear, o calor, ele não mantém muito, ele pipoca, né, tal. Então, assim, essa empolgação, esse clima um pouco agitado, ele tende a ser presente aqui, né, nessa noite aqui da terça-feira. Não necessariamente levando para a briga e tal, né, mas como Marte ainda está bem perto do Sol, né, está sob os raios do Sol, isso vai criando uma tendência um pouco agitada mesmo, né, ela pode não ser raivosa, de briga, mas é imprevisível, tem um clima instável muito no ar, tá? Então mantenha atenção.
Quarta-feira, dia 20, vai ter um único momento marcante no céu, 2h42 da madrugada. É o momento, então, que a Lua está aqui em 4:02 de Áries, vai chegar a esse aspecto desafiador aqui a Mercúrio. Bom, e aí mantém bastante também a agitação com os temas ligados à comunicação, a troca postagens, mantenha atenção, tá? Vai ser na madrugada, mas enfim, quem costuma postar alguma coisa na madrugada tem que ficar atento. Outra questão, gente, é que Mercúrio representa todo tipo de equipamento mesmo, instrumentos e equipamentos, não só os eletroeletrônicos, mas equipamentos, quaisquer que sejam, uma máquina, um instrumento que você utilize para realizar qualquer coisa, né? Esse aspecto ele é bastante desafiador para esse tipo de assunto. Então, tudo que você estiver realizando que depender de instrumento já não é tão legal. Mercúrio também tem relação na astrologia tradicional com a eletricidade, com os dados e informações, no caso da vida moderna, né, a internet, os dados e o próprio sinal, né, os próprios sinais. Como o aspecto é desafiador, e nessa semana a gente tem o Mercúrio passando pelo grau onde está o Sol e depois ele muda para Sagitário, está combusto aqui, né? Essa semana ela tende a ter esses imprevistos com energia elétrica, com dados de internet, sinal de internet, essas questões, redes sociais, aí podem ter problemas. É uma semana que o Mercúrio ele está bem instável, né? Então pode acontecer. E também, gente, no sentido astronômico, né? Que eu já falei para vocês. O Sol tem ciclos e o pico desse ciclo atual do Sol era esperado para 2025, só que ele já está total ali, né, nas tempestades, com ejeção de massa coronal, e essas ejeções, elas provocam alterações magnéticas, né, aumentam o nível de radioatividade e tal, e alteram, né, também, né, interferem nesses sinais quando ela é muito forte. Elas não estão vindo assim tão fortes, marcantes, como já tiveram algumas, né, mas são temas de Mercúrio, né? Então requer ali a atenção, né? Enfim, vários assuntos no que tiver ao nosso alcance, tem coisa que está fora do nosso alcance resolver. No dia 20 foi só isso, gente. Agora o dia 21 vem de novo com bastante coisa no céu. 5h23 na madrugada, a Lua vai chegar a um aspecto harmonioso a Marte. Então, ela está aqui ó, em 19:27 de Áries e vai chegar a esse aspecto harmonioso a Marte Sagitário. Interessantíssimo para Marte, né? Porque a Lua está no signo de regência de Marte, tá? O aspecto é harmonioso, ele gera uma característica empolgada, encorajada mesmo, né? Ela é bem dinâmica e disposta ao movimento. O ritmo é super acelerado, tá? É bem agitado mesmo. Mas como a natureza do aspecto é harmoniosa e temos uma recepção para Marte no seu domicílio, né? Eu penso que a agitação ela tende a ser natural do ritmo, não é que leva para confusão, briga e coisas, né, desse tipo. Só que tudo é muito rápido, né? Você pode sentir que as horas voam aqui nesse dia, principalmente nesse período aqui, né, da madrugada passa correndo. E como tem uma tendência muito do fogo, né? Se você tem dificuldade para relaxar, vai pegar toda a madrugada com essa influência, né? Um pouco ansiosa, agitada. E como o momento do aspecto perfeito é às 5h23, já para o final da madrugada, você pode sentir a madrugada com dificuldade para relaxar, tá? 9h33 no dia 21, o Mercúrio chega a um aspecto harmonioso a Saturno, ele está aqui em 2:22 e Saturno está em 2:22 de peixes. É um aspecto forte para Mercúrio, só que para Saturno porque o Mercúrio está ainda em Capricórnio, né? Aqui ainda nessa semana ele vai mudar para Sagitário, mas nesse momento ele está em 2:22 de Capricórnio. Favorece a vida de Saturno. E aí isso vai criando um pouco mais de praticidade. Pode ganhar um pouquinho de benefício para assuntos técnicos que dependam de procedimentos muito rigorosos, estabelecidos e coisas assim, ou estudos também, né, que sejam elaborados, complexos, acabam tendo benefício aqui nesse momento, tá? Interessante esse aspecto para Saturno. O próximo vai acontecer só às 23h47, que é quando a Lua vai chegar a um aspecto harmonioso ao Sol. Aí o Sol já está aqui, no último suspiro aqui de Sagitário, a Lua está aqui no último suspiro de Áries, mas é um aspecto que beneficia bastante ao Sol, porque Áries é a exaltação do Sol, né? Então ele tem uma tendência muito vigorosa, energética, muito motivada, né? Então a gente vai carregando essa influência durante a manhã do dia 21 até a noite, que é o momento exato, com bastante empolgação, energia, motivação. É um dia vivo, ele é bem energético. Isso pode fazer com que as pessoas também se engajem bem, né?
com seus pensamentos, ideias, se coloquem bem, né? Ele tem uma tendência muito vigorosa. Bom, e aí a Lua vai ingressar em Touro logo em seguida, 3 minutos depois, 23h50, ela ingressa no signo de Touro. Tira um pouco mais desse movimento super acelerado. Também, quando a Lua ingressar em Touro, ela já vai começar a se aproximar daqui de onde está Júpiter, né? E aí isso vai criando um pouco mais de lentidão para o ritmo, né? Uma tendência um pouco mais calma, já não vem com tanta agitação. Antes da Lua chegar ao mesmo grau em que está Júpiter, nós vamos ter o Sol ingressando aqui no signo de Capricórnio. É no dia 22 que isso acontece, à meia-noite e 27, bem no meio da noite. Ele está bem aqui pertinho do meio do céu, né? Bom, em Capricórnio, o Sol não tem muito poder, não tem nenhum, na verdade, né? Ele fica peregrino aqui, ele vai passar pela própria face um pouco mais adiante, lá no final do trânsito dele em Capricórnio, mas por enquanto ele fica peregrino. E Capricórnio é um signo da Terra. Os signos da Terra, eles são frios e secos. Então a frieza vai diminuindo um pouco mais dessa motivação, energia, esse pique total, né? Que o Sol estava tendo enquanto estava aqui no signo de Sagitário. Mesmo a natureza dele, aqui vai diminuindo bem. Então, para o Sol, no que diz respeito à autoridade, sucesso, brilho, motivação e energia, diminui um pouco. Mas o Capricórnio tem a secura, que o Sol também tem. Então ele vai para um campo um pouco mais prático, tá? É uma tendência mais calma, ela realiza com um pouco mais de retidão, tá bom? Não tem nada a ver com trabalhar demais, gente, quando o Sol ingressa em Capricórnio. Não é esse perfil, não. Capricórnio não tem a ver com trabalho, tem a ver com praticidade, organização, ok? Gente, depois nós vamos ter às 2h21, a Lua chegando a um aspecto de trígono a Mercúrio, olha, tá bem ali no finalzinho, né, de Capricórnio, finalzinho, ele tá no início de Capricórnio, mas ele tá no movimento retrógrado, e, assim, esse aspecto, ele puxa essa atenção para a tendência prática do dia. Não é empolgado nem um pouco, mas se você estiver lidando com assuntos técnicos, soluções de assuntos também burocráticos, né, documentais, cumprimentos de processos, coisas desse tipo, vai fluir de forma muito descomplicada. Não tem agilidade e não tem uma característica muito competitiva também, não vai muito para esse campo. Ele tem um perfil comum, né? Eu diria que assim, lidar com as coisas do dia a dia, principalmente essas que você já tem organização, procedimento, é um tanto melhor. Aí flui bem até, né? Aí às 4h07, a Lua é quem vai chegar a um aspecto harmonioso a Saturno. Então nós vimos no dia anterior o Mercúrio chegando a um aspecto harmonioso a Saturno, agora é a Lua, tá? A Lua está no signo de Touro, que ela está exaltada, o Saturno está no signo de Peixes, é uma tendência bem lenta ainda. A natureza do aspecto é harmoniosa, não vai criar empecilhos. Só não tem, gente, nenhuma tendência assim para grandes ousadias, mudanças radicais, um pensamento muito extrovertido, nada muito ousado mesmo, né? Por quê? Bom, a gente vem do ingresso do Sol em Capricórnio, da Lua aplicando trígono a Mercúrio, né? E agora ela chega a esse aspecto harmonioso a Saturno. Então, já vem de um quadro com a diminuição do ritmo, com uma tendência menos ousada. E esse vai mantendo ainda mais, tá? Aí sim que nós vamos chegar à conjunção de Lua com Júpiter. E Júpiter está retrógrado, mas a Lua fica bem colocada aqui. A gente costuma dizer que as conjunções com planetas benéficos, elas são sempre auspiciosas. Como a Lua já está exaltada, é bom. É uma tendência abundante, ela tem um perfil prático, mas ela também não é assim super agitada, só que ela vai para um campo próspero. Então, para assuntos ligados às questões materiais, aquisições, né, compras, obter coisas e tal, é bom também, tem um perfil abundante, tá? É uma característica próspera e a relação da Lua com Júpiter, ela tem uma tendência mediana fértil aqui no signo de Touro, que é um signo da Terra, ok? Então, assim, é um dia, um momento aqui bem interessante, acontece exatamente às 9h53 da manhã. E às 15h54, é Mercúrio quem chega ao mesmo grau em que está o Sol, e assim, como o Mercúrio está retrógrado, ele não está muito favorável, proximidades ao Sol deixam o planeta queimado, né, combusto, irritado, mantém atenção aos assuntos relacionados a documentos, assuntos técnicos, elaborações muito rígidas, assim, né, de muitas minúcias, ele tende a ser excessivamente
técnico, né, minucioso e crítico, e também os assuntos ligados, como eu falei, eletricidade, eletrônica, sinais, informações, dados também acabam tendo um pouquinho de prejuízo nesse momento, ficam bem evidentes, tá? Então, aqui é uma característica que para Mercúrio não está tão legal, né? E aí, gente, nós vamos ter no sábado, dia 23, o Mercúrio voltando aqui, ó, para o signo de Sagitário. E Sagitário é o ponto de debilidade de Mercúrio, né? Então ele tem aqui um prejuízo grande e ele começa a voltar aqui para se aproximar de Marte. Então ele forma novamente a tônica da conjunção, aqui a relação de conjunção com Marte. Para assuntos que tenham relação com notícias, informações, postagens, estudos, trânsito, dados, sinais, né? Fica muito irritado e instável, né? Mercúrio está retrógrado, acumula debilidade, está ainda na proximidade ao Sol, está no signo de Sagitário, isso vai levando para um clima muito irritado e instável mesmo, né? Está chegando perto de Marte, vai criando aí uma tendência forte a discussões, a imposições, se vai para um campo um pouco instável aí com todos esses assuntos. E, enfim, mantenham cuidado aí com postagens, com conversas, é fácil cair na armadilha da discussão, tá bom? E o último aspecto dessa semana é às 16 horas e 4 minutos do sábado, é uma oposição da Lua com Vênus, né? Mas a Lua está em Touro, e Touro é o domicílio de Vênus, então beneficia um pouquinho a Vênus. Para a Lua é bem ruim aqui, né? Onde Vênus está em Escorpião. Esse perfil ele tende a ser interessante para os assuntos ligados à prosperidade de uma certa maneira, mas ele é muito apegado, impressionável, vai puxar novamente aquela tendência emocional forte, tende a ser um pouco enciumado também, né? Então mantenha atenção aí nas relações afetivas, não só de nível romântico, mas relações familiares, amizades e tudo mais, que tende a ser assim um pouquinho enciumado, pode cair para um campo um pouco rancoroso também. Outra coisa é que com os assuntos diários, os desejos ficam muito exacerbados, qualquer nível de desejo, tá? Ficam muito exacerbados, né? Então, mantenha atenção aí com as coisas que vocês forem adquirindo, com esse atendimento de desejo, de satisfação, de uma forma geral, fica tudo muito evidente, assim, né? Nesse momento, muito forte. A gente termina a semana dessa forma. Vocês viram que é uma semana que tem muito aspecto, né? A semana tá cheia de movimento, Sol ingressando em Capricórnio, Mercúrio voltando para Sagitário, Mercúrio passando pelo mesmo grau que o Sol. Então a gente tem uma agitação grande durante essa semana, né? Ela tem uma configuração muito oscilante, tá bom? Mas se programem aí para vocês aproveitarem melhor o clima, terem resultados melhores aí nas atividades de vocês, tá? Um abraço, até nossa próxima semana. E aí, na próxima semana, a gente fala aí dessa tendência do Natal, tá bom? Beijão, abração para todos, até mais.